Eu vou dizer logo o que o Senhor falou para mim, que são 7 congregações que ainda adoram o Senhor Espírito em verdade. Porque o Senhor me mostrou, e o Senhor me levou até uma congregação, e essa congregação lá, amados, o Senhor disse para mim que Ele ia tocar nela, que o Senhor ia fulminar ela, o Senhor ia permitir ela secar. O Senhor disse para mim, como aquela árvore secou, como eu falei para aquela árvore secar, Senhor, eu vou secar essa congregação. Não vou permitir que as pessoas sentem lá nem minha presença, nem que ninguém entre mais lá, e nem que quando as pessoas passarem lá na frente, nem que sintam vontade. O Senhor disse para mim que Ele vai secar, amada, essa congregação, e o Senhor me deu o nome dela. Eu vou falar porque o Senhor permitiu falar. O que tem acontecido lá dentro não tem me agradado. O Senhor me mostrou, amados, as pessoas lá dentro, e só que algumas coroas, elas não tinham pedra. Elas estavam sem pedrinhas, outras elas estavam com as pedrinhas pela metade, e outras estavam com muitas pedras maravilhosas. Oh, glória a Deus! Saúdo a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, na paz do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui, amados, antes de eu contar, de eu relatar aquilo que Deus Ele me mostrou. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idolatras e todo aquele a que ama a prática e a mentira. Amém. Louvado seja Deus. Versículo forte: sabemos que ficarão de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Então os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então a irmã está tendo esse compromisso com Deus de falar aquilo que Deus já mostrou para ela. Amém, meus irmãos? Porque o Senhor, dizendo à serva dele que pediu para gravar, até mesmo no monte, lá no arrebatamento, fala, onde Deus manda pegar uma testemunha e falar do que Ele mostrou, que vai ser de um alerta para muitos. Amém? Traga a palavra, irmão, pode falar. Amém. Amados, quero dizer aqui que eu vi lá, quando o Senhor me permitiu sair. Vou falar como o Senhor me tirou de lá. Louvado seja o nome do Senhor. No momento em que nós estávamos orando, o pastor veio direcionado por Deus a mim. No momento que ele estava orando por mim, eu ali já não soube mais de nada, porque eu apaguei. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento que eu caí, louvado seja Deus, eu já caí num lugar escuro. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento alguém segurou na minha mão e me tirou dali, pelo lugar que diante dos meus olhos ele parecia pequeno, mas o Senhor ele me tirou por onde nós já tínhamos entrado. Só que quando o Senhor me tirou de lá, por onde a gente tinha entrado, já não era mais a mesma coisa do outro lado. Eu já tinha chegado num lugar muito escuro e já estava me deparando com um portão muito grande, de uma largura a qual eu não sei explicar porque era muito grande. E eu já comecei ali a sentir cheiro de fumaça e uma claridade muito grande, mas não era uma claridade, amados, como essa qual nós estamos vendo aqui, que nós podemos nos enxergar. Era uma claridade de fogo, e eu ouvia muitas vozes ali gritando, né? E eu já comecei a ficar atemorizada. E no momento eu olhei para meus pés, eles não estavam encostando no chão. E o Senhor me permitiu passar daquele portão. E quando eu passei daquele portão, me deparei com uma grade diante de mim. E a primeira grade que eu avistei, as pessoas que estavam lá dentro, eram meus frutos que estavam lá. Os filhos que Deus me deu, amados. A minha filha, ela estava com o rosto dela deformado, né, todo feio. Não tinha mais, o rosto dela já era só como se fosse uma pele arrancada, horrível, só eu sei que eu vi lá. E eu perguntei para Deus por que ela estava sofrendo lá, porque aquilo estava me deixando muito mal, amados. Só eu sei o que eu sentia, o que eu sinto só de falar. E o Senhor falou para mim que ela estava lá naquela grade, passando por aquilo, porque ela não obedecia, porque ela queria usar maquiagem, a qual eu dizia para ela não usar.
Ela queria se maquiar, andar todo tempo com o rosto cheio de maquiagem, que muitas das vezes não dava nem para a gente ver o rosto dela como era, por conta da maquiagem, entendeu? E o Senhor disse para mim que era por isso que ela estava sendo amolestrada lá pelo inimigo, porque ela era desobediente. Também quando eu falava com ela, ela não me obedecia, ela levantava a voz para mim, ela gritava comigo, louvado seja o nome do Senhor. E logo depois o Senhor me permitiu ir caminhando, e aquele, amados, era tão horrível aquilo ali, sabe? Tantos gritos atemorizantes, pessoas que estavam ali sendo mesmo torturadas pelo inimigo. E eu vi o meu filho numa grade, amados. O meu filho, ele estava sendo amolestrado pelo diabo. O diabo tirava ele de dentro da grade e quebrava as pernas dele, e o osso dele vinha para fora, e ele começava a gritar, e vinha outro demônio e arrancava a orelha dele, porque ele estava com um brinco na orelha. E eu perguntava: Senhor, por que meu filho está aí sofrendo, Senhor? O que foi que ele fez? E Deus falou para mim, amados, que meu filho estava lá porque ele gostava muito do futebol, e quando eu dizia para ele não ir, mesmo assim ele ia. Ele deixava de ir para os cultos, ele deixava de ir para a igreja comigo para jogar bola. Ele queria viajar, queria ter fama, queria ser famoso no mundo do futebol. Só que Deus, amados, Ele não se agrada do futebol, Ele não se agrada disso. E eu dizia: Senhor, por que eles estão arrancando a orelha do meu filho? E ele gritava muito, ele chorava, amados. Ele não aguentava ali porque era muita dor. O Senhor dizia para mim: tá vendo a orelha dele, minha filha? Quantas vezes tu falou para ele não usar o brinco? Até tu mesmo tirasse da orelha dele, mesmo assim ele foi e furou a orelha, amados. E ele estava sendo amolestrado por causa disso, porque também era desobediente a Deus, era desobediente a mim. E o Senhor me permitiu andar mais um pouco. E eu disse: Senhor, eu dizia para Deus que eu não aguentava mais estar naquele lugar, porque eu também estava sofrendo. E por um momento o Senhor me permitiu, mas sentir a quentura naquele lugar, na minha pele. E eu vi uma outra grade, a qual estava o filho do nosso pastor aqui, da nossa igreja, Arca de Deus, o pastor Edson. O filho dele estava lá, amados, o Fabrício. Eu vi o Fabrício lá e aquilo me deixou agoniada, que eu comecei a dizer para Deus: Senhor, por que o Fabrício está aqui, Senhor? Ele estava lá no monte com nós, ele estava lá orando no monte, Senhor, com a gente. Por que ele está aqui? O Senhor disse para mim: porque ele não quis abrir a boca dele, amado. Ele tinha vergonha de falar das coisas de Deus, ele tinha vergonha de se expressar, ele tinha vergonha de falar aquilo que Deus ele mandava. É uma pessoa muito tímida. O Senhor não se agrada das pessoas tímidas, daqueles que tenham vergonha de fazer a obra dele. O Senhor não se agrada. Louvado seja Deus. E naquele momento eu me desesperei, porque eu disse: Senhor, mas por que ele te serve? Ele anda na doutrina, Deus, e ele, só por causa disso, Senhor, eu disse: por quê? Porque minha filha, todas as vezes que dava oportunidade para ele não queria a oportunidade, porque tinha vergonha de falar. E o inimigo puxava, amado, abrir a boca dele, porque ele não queria abrir a boca dele com muita raiva, com muita ira, forçado, e puxava a língua dele para fora para que ele viesse falar, mas ele não falava. E o inimigo ficava molestrando ele ali, e ele sofrendo naquele lugar só porque ele não queria falar das coisas de Deus, só porque ele tinha vergonha. Que nós não viemos nos envergonhar das coisas do Senhor, que nós possamos fazer as coisas do Senhor com amor, com alegria, com dedicação, que venhamos deixar o Senhor nos usar, para que nós venhamos fazer a sua obra. E o Senhor disse para mim: ele vai ficar aí, filha, até o dia que ele abrir a boca dele para ele falar da minha palavra, até o dia que ele perder a vergonha, a timidez, porque os tímidos não herdarão o reino do céu. E dali o Senhor me levou, mas eu fui caminhando e eu me deparei com uma grade, a qual tinha umas crianças. Nessa grade, amados, eu nunca imaginei que eu veria crianças do inferno. Eu nunca imaginei, amados, que as crianças elas iam para o inferno. Eu pensava que as crianças elas eram salvas, porque elas são inocentes, assim, diante dos nossos olhos elas são inocentes. E eu vi lá a minha das sobrinhas, amados. Elas estavam lá dentro de uma grade, junto com muitas outras crianças que estão lá no inferno também. Por que elas estavam lá, irmãos? Elas estavam lá na grade porque elas aprendiam aquilo que o pai delas ensinava.
elas chamavam palavrão, elas desobedeciam, elas eram crianças mal criadas, elas não queriam obedecer o pai delas, não queriam obedecer a mãe, e elas são crianças, amados, e elas aprenderam a chamar palavrões. Louvado seja o nome do Senhor, né? E elas tinham a idade delas, amado, é uma idade que eu tenho. Eu pensava, a palavra do Senhor, ela vem dizer sobre a idade da criança quando ela vai para o inferno, e elas só tem uma tem 7 anos, a outra só tem 5, e eu não consigo imaginar porque elas são tão crianças e já estão lá no inferno. Se elas não têm noção, elas têm sim, amados, porque quando a criança ela aprende a falar, ela aprende a ouvir, ela guarda no coração aquilo que ela ouve, aquilo que ela aprende. Então, a partir do momento que ela aprende, ela tem noção daquilo que ela está falando, daquilo que ela está fazendo. Porque quando nós falamos com uma criança, que a gente diz não faz, ela não faz, e quando a gente diz ela faz, mas então ela já tem a noção daquilo que é certo, daquilo que não é certo, amados. Então, as minhas sobrinhas, elas estavam lá, né, dentro da grade. Irmãos, sabemos que a Bíblia fala para que nós venhamos ensinar nosso filho no caminho que se deve andar. Infelizmente tem muito pai hoje em dia e mãe que criança de 5 anos estão ensinando a rebolar, a dançar até o chão, tá entendendo? A fazer coisas que não se agrada. Quantas crianças que o pai ensina a chamar nome. Então esses pais vão ser responsáveis por esta alma, e eles vão pagar pelo sangue delas, igreja. Então, a partir do momento que uma criança ela tem entendimento do bem e do mal, porque muitas crianças estão perdendo a inocência ainda cedo, porque o pai ensina a andar por caminhos errados, entendeu, meus irmãos? Então é por isso que elas estavam lá, porque os pais não estão ensinando o caminho que se deve andar. Amém? E aí, amados, o Senhor me permitiu sair de lá, né? Porque eu já estava sofrendo muito, porque eu não aguentava mais ver elas lá dentro. A minha vontade era de chegar até naquela grade e tirar elas de lá de dentro daquela grade, né? E o Senhor me permitiu ver a mãe dela logo depois. A mãe dela, amados, Deus permitiu que o inimigo tocasse na carne dela. O diabo, ele tirava, porque ela usa, amados, roupas indecentes, ela usa shortinhos e blusas, ela anda praticamente quase nua, né? E Deus abomina isso, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? E ela põe uma roupa qual não agrada a ninguém, né? Principalmente a Deus. E o Senhor me mostrou ela lá dentro dessa grade. O diabo tirava ela de lá, amados, com muita fúria, e arrancava a roupa dela com toda a pele dela. O diabo arrancava toda a pele dela junto com a roupa, e ela ficava desfigurada, dos pés à cabeça, e ela começava a gritar desesperadamente mesmo, e eu agoniada, ela dizia: Senhor, por que ela está sofrendo? Aí o Senhor dizia: sabe por quê? Olha como ela anda diante da minha presença, minha filha, olha como ela está diante da minha presença. Então é dessa forma que acontece com aqueles que não obedecem, daqueles que não cobrem seu corpo. E eu fiquei muito temorizada, agoniada mesmo, não estava mais aguentando ver aquilo. E de repente eu olho para o lado, eu vejo uma outra grade, e naquela grade estava meu primo, amado. O meu primo, ele já foi servo de Deus, ele já serviu muito ao Senhor, ele pregava, ele louvava, ele fazia muita obra de Deus, só que ele se deixou levar pela droga, e a droga tomou conta da vida dele. E o Senhor me mostrou ele lá dentro da grade. O cigarro que ele fumava, amados, lá não era cigarro não, eram os bichos que entravam por dentro da boca dele e comiam ele por dentro todinho, amados. E eu começava a ver o corpo dele sendo devorado. Eu começava a ver o corpo dele, a caveira do corpo dele, ele sendo devorado, amados. E depois ele voltava tudo de novo, a carne dele, aqueles bichos entravam dentro dele de novo, começavam a devorar ele de novo, e depois tudo de novo, e ele começava a sofrer ali, e ele não conseguia sair dali, ele se agoniava, rolando pelo chão, e eu já estava também agoniada de ver aquilo. E eu disse para o Senhor: Deus, por que ele está indo? E o Senhor disse que ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade, amados, mas ele não quis. Ele não quis a oportunidade que Deus deu para ele. E ele ainda está lá porque ele ainda se encontra da mesma forma. Ele não mudou. E eu via também, amados, o meu cunhado. O meu cunhado, ele estava numa grade separada, onde fica só os assassinos, onde fica aquelas pessoas que cometem assassinatos, aquelas pessoas que cometem estupro, aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que tiram a vida das outras pessoas. Ele estava lá.
E ele estava sendo torturado, amados. O diabo atirava nele todinho. E ele era tudo furado, até a carne dele não prestava mais para nada, amados. Da mesma forma como ele tratava as pessoas aqui no mundo, atirando nas pessoas, tirando das pessoas aquilo que não era dele. Assim o diabo estava fazendo com ele lá naquele lugar. E eu via ele lá e eu dizia: Senhor, tu falasse para ele, Senhor, tu avisasse ele. Muitas vezes ele não quis obedecer a tua voz e ele estava condenado, amado. O Senhor falou para mim que ele estava condenado, e aquilo me deixou muito triste, porque eu mesmo preguei para ele muitas vezes, eu mesmo falei para ele da palavra do Senhor, passei testemunhos e passei revelações que Deus tinha me dado para ele, e tantas outras pessoas, mas mesmo assim ele não quis obedecer. E aí ele está condenado lá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi uma outra grade, amados, onde tinha mais mulheres. E nessa grade estavam lá duas mulheres que elas eram. Uma ela era daqui da congregação, agora ela não se faz mais presente aqui, que é a nossa irmã Adriana. E a outra é a nossa irmã Anne, que ela é daqui da congregação Arca de Deus. E elas também estavam lá na grade, presas, sendo amolestradas pelo diabo. E quando eu vi elas, amados, eu também fiquei muito surpresa e comecei a chorar e me desesperar, porque elas cantam no coral, elas davam palavra, elas tinham oportunidade dentro da igreja, mas elas estavam lá, na grade. Por quê, amados? Porque elas deixaram o inimigo usar os lábios delas. Elas deixaram ser usadas pelo adversário, amado, permitindo o diabo tocar na boca delas, falando aquilo que não é para falar. O Senhor não é, amados, eu vou falar aqui porque eu tenho ordem para falar. O Senhor não é com fofoqueiro. O Senhor não é com pessoas que falam mal do seu próximo. O Senhor não é com aqueles que falam mal dos seus irmãos. O Senhor não é com aqueles que falam mentira, que inventam fofocas, que inventam coisas que Deus não falou, amados. Deus não é com essas pessoas. E elas têm se deixado ser usadas por esse inimigo, deixando o diabo tocar na língua delas, na boca delas, para falar mal dos irmãos, para falar palavras a qual o Senhor não falou. E elas estavam lá sendo condenadas, o diabo cortando a língua delas para fora, amados, colocando a língua delas para fora e cortando tudinho em pedacinho. E elas estavam sofrendo ali por conta da sua língua, que não guardaram a sua língua. E por causa da desobediência, amados. Sabe por quê? Também elas estavam lá porque elas têm autoridade sobre o marido e o Senhor não permite isso. O Senhor não permite. Elas querem falar mais alto que o marido. Elas querem se impor, fazendo coisas que Deus não se agrada, achando que está oculto, dentro da casa fala, e acha que ninguém vai saber, só que Deus está com os olhos de fogo sobre nossas vidas, contemplando tudo que nós fazemos. O Senhor está vendo, amado, nada fica oculto diante de Deus. Não é porque nós estamos em quatro paredes achando que ninguém está vendo, que ninguém está contemplando, mas Deus, Ele está contemplando. E aí a pessoa, infelizmente, o outro também acabou ocultando, amados. Acaba ocultando, porque eu vou falar, porque ele por direito como marido, ele tinha direito, eles têm o direito de falar como marido e relatar tanto para a igreja como para o pastor, que é o presidente da igreja, que está na frente da obra. Só que as pessoas, amados, elas acabam ocultando as coisas, tentando passar bálsamo em cima daquilo que não tem como passar bálsamo. Não tem, amados, porque o Senhor, Ele não é com esse tipo de gente. Isso serve para mim, serve para todos nós, amados, para nós que somos mulheres, até para os homens também, entendeu? Porque nós temos que respeitar um ao outro. O Senhor, Ele nos constituiu uma carne só, e a mulher, ela tem que ter respeito sobre o seu marido. E o Senhor falou para mim que elas estavam sofrendo lá sim, porque elas querem ter autoridade dentro da casa. E o Senhor não deu autoridade para a mulher, não. O Senhor deu autoridade foi para o marido. Foi ele que o Senhor levantou como cabeça, não foi a mulher. Então elas estavam sofrendo lá. E o Senhor me mostrou uma outra grade também, onde tinha outras mulheres, e no meio dessas mulheres, amados, estava uma outra irmã, que também é daqui da congregação. Sabe que eu me entristeço, amados? Porque nós vemos tantas pessoas que nós convivemos com elas todo o tempo, entendeu? E jamais nos imaginamos que elas são desse jeito, dessa forma. E essa irmã, ela se chama Solange. Eu perguntei para Deus: Senhor, por que a Solange está na grade, Senhor?
E o Senhor disse: sabe por que ela está na grade? Porque ela não consegue liberar as coisas para as pessoas, ela nega as coisas para as pessoas, ela tem a mão muito fechada, ela quer tudo só para ela, tudo que ela tem que ser vendido, não consegue doar nada, não consegue dar nada, é uma pessoa ambiciosa, tem ambição, e o Senhor não se agrada, amados. O Senhor disse que nós temos que ajudar uns aos outros. O Senhor nos ensinou isso, né? Ajudar o seu próximo, né? Amar o seu próximo como a si mesmo, né? E ela não consegue fazer dessa forma, amados. E o Senhor estava condenando ela lá naquele lugar, porque ela é uma pessoa ambiciosa, não consegue até liberar perdão. Muitas das vezes as pessoas falam as coisas e ela guarda dentro do coração aquilo, e o Senhor não se agrada do coração cheio de ódio, do coração cheio de ira, do coração cheio de rancor. Deus não se agrada, Deus nos ensinou a ter amor, amados. Ele disse que o maior de todos os dons é o amor, e muitas das vezes as pessoas deixam de ter amor e guardam coisas que não agradam a Deus, e o Senhor não se agrada. Ela estava lá sendo molestrada assim pelo adversário. O diabo cortava a mão dela, sabe por quê, amados? Porque ela não conseguia dar nada para ninguém, ela não conseguia dar nada para ninguém. Ela colocava a mão para trás e o diabo colocava a mão dela para frente e dourava as mãos dela. E ela começava a gritar, e ela dizia: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas amar tem que ser perdão de coração. Não precisa, a gente pedir perdão da boca para fora não adianta. A gente tem que vir daqui de dentro de nós. Quando a gente dizer para Deus nos perdoar, é que nós devemos realmente praticar o perdão. Porque não adianta eu dizer para Deus que Ele me perdoe pelo meu pecado, se depois lá na frente eu vou continuar praticando da mesma maneira. E Deus vai continuar me castigando, vai continuar permitindo que aconteçam as coisas na minha vida. Então, amados, ela estava lá sofrendo por conta disso. E o Senhor, Ele me permitiu ver alguns parentes meus lá também, amados. Eu vi meus irmãos lá, eu vi meus familiares, a maioria tudo lá sendo condenado. Eu tenho um tio que faz 5 anos que ele morreu. Eu não estou mal lembrada de 5 anos. Amados, ele era um homem muito ruim para minha tia, porque ela era evangélica e ele não queria ir para a igreja com ela. Ela convidava ele para ir para a igreja, ele não queria ir. E ele comprou uma moto para ele. Deus já tinha falado para ele sobre a moto, mas mesmo assim ele insistiu, amados. Ele insistiu. Quando foi um dia, ele saiu nessa moto e foi para o interior, foi para lá para o interior, e aqui a gente chama nossa viária. E, amados, o Senhor permitiu, porque tudo que acontece, amados, nessa terra é permissão do Senhor, é Ele que permite. E o meu tio sofreu um acidente muito horrível, e da mesma maneira que ele sofreu um acidente, eu vi ele lá no inferno. Ele caiu da moto, amados, e bateu com a coluna dele numa árvore, e a coluna dele se bateu no meio, e ele se arrastava pelo chão, gritando por misericórdia, amados. E ali ele faleceu sem Jesus, sem ter a oportunidade de aceitar Jesus e dizer para Deus que ele queria ele como único suficiente Salvador. E agora ele está lá no inferno, amados, sofrendo. E da mesma maneira que eu vi ele, é assim que ele está lá, andando, se arrastando lá, gritando por misericórdia até hoje. Ele vai ficar gritando, amados, até o dia que Jesus vier nessa terra, porque para ele já não tem mais a oportunidade. Já não tem mais, amados, a oportunidade. Pai do Senhor, meus irmãos, só relatando aqui que a irmã, ela viu muitas pessoas que ainda estão vivas aqui na terra e viu no inferno. Porque, irmão, no mundo espiritual, quando uma pessoa ela já está em desobediência com Deus na terra, a alma dela já está aprisionada dentro de grade. Então, no momento que a irmã ela vê as pessoas sendo torturadas, é Deus permitindo ela ver o que vai acontecer com elas se elas não se arrependerem. Então, tem muitas pessoas que estão vivas na terra, mas a alma está aprisionada porque não está agradando ao Senhor. Esse é o mundo espiritual. Amém, meus irmãos? E eu continuei lá, amados. Eu já não estava mais aguentando. Eu dizia para o Senhor: eu não aguento mais sofrer aqui, vendo essas pessoas sofrerem. Mas o Senhor disse para mim que ainda tinha que ver mais coisas, amado. E eu vi numa grade a filha da nossa irmã, que também é daqui da igreja, a nossa irmã Edneia.
Eu vi a filha dela lá, amados, sendo torturada pelo adversário. E ela estava lá, amados, sendo torturada porque ela não queria obedecer a voz do pastor, porque ela não queria obedecer a voz da mãe dela, porque ela não queria obedecer ninguém. Sabe por que ela estava lá? Porque ela queria andar de salto dentro da igreja. E já tinha sido falado, mas mesmo assim ela queria continuar andando. Ah, mas irmãos, é um saltinho amado vai levar muita gente para o inferno. Um saltinho de nada vai permitir que a gente vá para lá, amados. Nós temos que ser obedientes. E eu vi ela lá, amados, ela gritava tanto. Ela gritava tanto, amado, tanto. Imagine você comigo, um pedaço de ferro entrando dentro do seu pé, e você sendo obrigada a ficar com aquilo dentro do seu pé, e se colocada de pé, mas era dessa forma que o diabo estava fazendo com ela. Ela queria andar de salto, então ela ia andar, mas da maneira do diabo lá no inferno. O inimigo enfiava, amados, um pedaço de ferro no pé dela, no calcanhar dela, e fazer ela ficar de pé à força, amados. E ela não aguentava, ela começava a gritar. E ela começava a gritar. E ela não aguentava aquela dor, mas porque era muito grande. E quando eu vi aquilo, parecia que doía em mim também, porque é uma coisa muito horrível. E eu disse: Senhor, por quê, Senhor? E ela ia continuar lá, amados, enquanto ela não trocasse o sapato dela, amados, enquanto ela não obedecesse a voz do pastor, enquanto ela não obedecesse a mãe dela. Ela também, o Senhor falou para mim que ela estava lá porque também ela era rebelde, né? Ela é uma pessoa rebelde. O Senhor disse para mim que ela é uma pessoa desobediente, ela não sabe escutar ninguém, ela não sabe obedecer as pessoas. Se alguém fala alguma coisa, ela levanta contra aquela pessoa, e o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada dessas pessoas, amado. E ela ficou lá sofrendo na grade. Eu vi a minha irmã lá também, amado. Para honra e glória do Senhor, hoje ela está com o Senhor Jesus, porque ela obedeceu aquilo que foi passado para ela. Ela também estava lá sendo molestrada, sabe por quê? Ela pintava o cabelo dela de amarelo, ela pintava o cabelo dela de vermelho. Ela não queria saber, amados, e eu falava para ela: não toca no teu véu, porque Deus ele vai te cobrar. Não toca no teu cabelo, porque o nosso cabelo ele é sagrado. O Senhor nos deu ele como nosso véu, e o Senhor disse que a gente não é permitido tocar no nosso véu. E ela não acreditava naquilo que eu falava, amados. Ela não acreditava, e cada vez que eu ia na casa dela, ela estava com o cabelo de uma cor. Quando não, ela estava com o cabelo alisado, e eu dizia: para de fazer isso no teu cabelo, tu vai estragar ele. Hoje, amados, o Senhor permitiu, ela se reconciliou-se com Jesus, ela voltou para Jesus. Mas hoje, amados, ela está com o cabelo tão pequenininho. Ela tinha um cabelo lindo, comprido, todo cacheado. E hoje eu olho para ela com o cabelo dela tão pequeno, amados, tão pequeno, tão pequenininho. O Senhor permitiu cair tudinho o cabelo dela, amado. O cabelo dela caiu tudinho. E quando eu vi ela, que eu vi o cabelo dela dessa forma, eu disse: eu falei para ti obedecer a voz do Senhor. Que não era para te ter tocado no teu cabelo, eu falei para ela, amado. E ela estava sendo lá molestrada pelo diabo lá no inferno por conta disso. Porque ela pintava o cabelo dela, o inimigo, a gente sabe o que o diabo fazia, mas o diabo ele derramava um caldeirão na cabeça dela, e ela ficava toda deformada, careca, sem nenhum fio de cabelo, amado. E ela começava a gritar ali.
ela começava a gritar, amados, sofrendo. Muitas das vezes, amados, o pastor ele fala, o irmão ele fala com a gente, entendeu? Para que a gente não venha tocar no nosso cabelo, para que a gente não venha tocar no nosso corpo, para que a gente não venha mexer em nada daquilo que Deus ele criou, amado. Mas muitas das vezes nós somos desobedientes, muitas das vezes nós fazemos o contrário daquilo que é pedido para nós, e nós sofremos a consequência por causa da nossa desobediência. Hoje ela está lá daquela forma, ela deseja ter o cabelo dela grande como era antes, e já está com uns 3 meses, eu acho que o cabelo dela não cresceu nada, está do mesmo jeito, da mesma maneira, pequenininho. Agora ela tem o cabelo preto porque ela pintou de preto, porque estava louro quando começou a cair. Agora ela está com Jesus, caminhando com Jesus, porque ela deu voz, sabe, amados, para Deus. Depois que o cabelo dela caiu, foi que ela foi também dar a voz para o Senhor. Mas ela só se reconciliou mesmo porque o Senhor lhe permitiu que eu falasse isso para ela. E hoje eu estou falando para vocês, amados, se Deus ele fala, é porque Ele nos ama, é porque Ele não quer o nosso mal. Tudo que o Senhor quer da gente é obediência. E muita gente está sofrendo lá no inferno, pensando que está bem aqui na terra, mas a alma está perecendo lá, amados, no inferno, está sofrendo, está sendo amolestrada. E o Senhor ele me tirou de lá, amados. Por um momento o Senhor ele me tirou de lá, porque eu não estava mais aguentando. E eu fiquei num lugar escuro, e eu comecei a ver muitos demônios. E aqueles demônios, eles gritavam muito feio. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados, que até os demônios, eles sofrem lá no inferno. Sabe por que eles sofrem? Quando eles não conseguem, amados, uma alma aqui na terra. Quando eles não conseguem levar uma alma lá para o inferno, porque quem manda lá é o diabo, amados. Eles são só mandados, são anjos malignos mandados por Satanás. E quando eles vêm aqui na terra para tentar atingir alguém e eles não conseguem, eles voltam para lá e lá eles vão ser molestrados da mesma forma que aquela pessoa ela ia ser molestrada. E lá eu ouvi, amados, muitos demônios sendo molestrados também. Vocês podem até mais pensar, mas como se eles vivem no inferno, se eles fazem a vontade do diabo? Amados, eles já foram também anjos, já moraram no céu também. E assim como os anjos são mandados pelo nosso Deus no céu, eles são mandados lá no inferno por Satanás. E se eles não obedecerem, eles também vão sofrer a consequência. E aqueles gritos me deixou muito atemorizada, que me deixou com a minha cabeça virada. E depois o Senhor ele me tirou de lá de onde eu estava. E o Senhor me levou, amados, em um outro lugar. E nesse lugar, amados, eu via outras pessoas. Que algumas pessoas eu vou dizer que eu conheço. Umas eu já conheço porque o pastor me falou que são. Não conheço a vida delas, nunca vi elas assim pessoalmente. Mas o Senhor me levou num lugar também onde essas pessoas estavam sofrendo. E uma dessas pessoas, amado, quando eu cheguei lá, nessa parte, que eu me deparei com ela lá, eu não suportei, velho. Eu não suportei ver, mas eu não acreditava. Eu não acreditava que eu via ele, que eu ia ver ele lá, mas eu não acreditava que eu ia ver ele lá. E ele estava lá no inferno, amados, pela sua desobediência. E essa pessoa, amados, nós conhecemos, todos nós conhecemos aqui, e pessoas aí fora também conhecem, nosso pastor Ivanilson.
tá aqui. Eu comecei a falar pra ele: por que tu tá aqui? Por que tu tá aqui? Tu tava lá. Eu comecei a falar pra ele, amado. Só que ele não podia me responder. Ele não podia falar pra mim, amados, nada. Ele estava lá porque ele passou por cima da autoridade do Senhor. Ele estava lá no inferno, amado, porque ele não quis obedecer. Porque ele foi um desobediente. O Senhor não era com ele, amados. Quando ele saiu da congregação de onde ele estava, o Senhor não era com ele. Ele saiu de lá por debaixo da bênção do homem, mas não por debaixo da bênção do Senhor. Deus, ele falou para mim que ele não foi abençoado pelo nosso Senhor Jesus, não. Ele pensa, amados, que Deus é com pessoas que fazem movimento, e o Senhor não se agrada disso. Ele saiu de lá, amados, porque ele gosta do movimento. Ele gosta de outras coisas, e o Senhor, ele não é dessas pessoas, amado. E ele está lá sendo condenado porque ele não ouviu a voz do Senhor. Ele foi rebelde, amados. Quando o Senhor disse para ele que era para ele esperar, e o Senhor mostrou para eles através do servo dele, ele disse que ele tinha tido um sonho. E nesse sonho Deus mostrava uma placa para ele, só que ele não entendeu o que Deus estava falando com ele. Ele entendeu, amados, o que Deus estava falando. E ele queria fazer a sua própria vontade, e ele fez. E por conta dele ter feito isso, ele está hoje sendo molestado por Satanás também. E na mesma grade que eu vi ele, amado, eu vi um outro pastor que também era daqui da nossa congregação. Eu vou falar algo para vocês, que antes desse pastor, que é o nosso pastor Francisco, ele estava aqui no culto, e o Senhor me deu uma visão com ele. E nessa visão o Senhor me mostrava ele morto, e eu não conseguia entender a visão. E eu fui orar na minha casa, e o Senhor falou para mim que a morte dele, amado, não era carnal, não era essa carne que ia morrer, não, mas era espiritualmente. E eu avisei ele, eu chamei ele e falei para ele: pastor, posso lhe passar algo de Deus? Ele disse: pode, irmão. Eu disse: o Senhor me mostrou, pastor, a sua vida, o Senhor morto, mas não é morto aqui, mas é morto espiritualmente. E, amados, não passou muito tempo, ele saiu daqui, amados, por debaixo da desobediência. E ele está lá na grade, amados. Ele está lá preso no inferno, essa alma está lá sofrendo, porque ele foi desobediente. Ele está lá, a sua esposa está lá, como eu havia relatado até agora, porque eles saíram por debaixo da desobediência, não obedeceram à voz do Senhor. O Senhor, amado, ele não constitui os pastores na terra por acaso, não. O Senhor, ele constitui o homem na terra para que ele venha também ter autoridade. E ele não quis obedecer a autoridade terrena e não quis obedecer a autoridade celestial. Ele saiu por debaixo de maldição, eu digo isso, porque ele não recebeu bênção, não celestial e nem daqui, amados. E ele está sofrendo lá. E eu vou dizer para ele e para o nosso pastor Ivanilson que Deus está dando a oportunidade para eles, para que eles venham se arrepender, para que eles venham se voltar, para que eles venham colocar no coração deles o perdão, porque eles não estão perdoados, não, amados, e nem conseguem liberar perdão nenhum dos dois. E o Senhor vai cobrar eles, amados. Eles estão com a alma presa lá, mas o Senhor vai cobrar eles aqui na terra. A paz do Senhor, pastor Ivanilson, pastor Francisco, se ouvirem aí o relato da irmã, saiba, meu irmão, que a minha casa está aberta. Se os irmãos quiserem vir conversar comigo, entendeu? Eu estou aqui de coração aberto para nós conversar e orar a Deus, para tomar aí uma direção aí na vontade do Senhor, para que Deus, irmão, venha perdoar os irmãos aí, entendeu?
Eu creio que Deus ainda tem uma grande obra na vida dos irmãos, e enquanto a vida, irmão, há esperança. Enquanto a vida é esperança. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Entendeu, meus irmãos? Então, não endureçai os vossos corações quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus. E se eu estou falando aqui, é mais porque Deus falou para mim falar. Eu não quero ser condenada porque eu vou me calar, não, porque o Senhor disse que se eu me calasse, Ele ia me cobrar. E eu estou falando porque Deus mandou eu falar. E depois disso, o Senhor me permitiu sair de lá de onde Ele estava. E Ele me levou numa outra grade. Nessa grade eu vi uma senhora. E essa senhora, amados, era uma senhora lá da minha rua. Que ela é da Deus de amor. Ela já é bem idosa. Ela passa por mim, todos os dias ela fala: Pai Senhor, irmão. Pai Senhor, eu dou Pai Senhor, mas porque eu não conheço a vida dela. Eu vejo aquilo que está diante dos meus olhos. Mas ela estava sendo condenada, mas olha que ela já é uma idosa dentro da casa do Senhor Jesus. E ela estava lá condenada porque, amados, porque também ela não guardava a palavra do Senhor. Ela se deixava ser usada pelo inimigo através da sua língua. Tem verde, amados, anda com uma Bíblia debaixo do braço, entendeu? Mas a gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Vamos ter vigilância, vamos ter visão de Deus, porque nem tudo aquilo que parece é, amados. E eu fiquei muito triste de ver ela lá, amados, condenada. E numa outra grade eu vi a sogra do nosso pastor Wagner, que é a mãe da nossa irmã missionária Cris. Ela estava lá, amados, condenada também. Eu até fiquei abismada de vê-la lá, mas o Senhor falou para mim que ela está lá porque, amados, ela não quer ouvir a voz do Senhor. Ela não quer andar nos caminhos do Senhor. Ela quer viver nas práticas dela, que ela viveu antigamente, usando as mesmas roupas. E ela já é uma senhora. E o Senhor já chamou ela, o Senhor já usou pessoas para ela. E ela continua da mesma forma. Quer usar as roupas que usa, que não agradam a Deus. Não quer compromisso com Deus, amado. Ela não quer compromisso, ela está lá no inferno, essa alma está lá sofrendo, amados. É muito duro para a gente falar as coisas, porque a gente conhece a pessoa, a gente convive com ela e a gente mesmo não imagina. Às vezes nós olhamos e dizemos assim: essa pessoa não faz mal de nada, não fala mal de ninguém, não faz isso, não faz aquilo. Mas são por mínimas coisas, amados, que nós vamos ser condenados se nós nos arrependermos aqui na terra. E por causa disso também o esposo dela estava lá sofrendo no inferno, porque ela não deixa, amado, ele se afirmar nos caminhos do Senhor. Ela não deixa ele se afirmar. Cada vez que ele tenta, o inimigo usa ela e faz com que ele caia de novo. E ele tenta de novo e não consegue, tenta de novo e não consegue. Vive refazendo aliança e não tem força, porque ela não tem dado força para ele, amados. Ela que tem feito ele todo o tempo se afastar da presença do Senhor. E o Senhor vai cobrar, amados, todos aqueles que estão atrapalhando o ministério de outras pessoas. O Senhor vai cobrar, porque o Senhor tem uma obra na vida desse homem, e a sua esposa está impedindo o ministério dele, e ela tem que se arrepender também. Eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas se ela for assistir, eu quero dizer para ela: minha irmã, se arrependa enquanto há tempo, porque o nosso Jesus, ele não vai demorar a vir buscar a sua igreja. E não permita que essa alma ela permaneça lá naquele lugar por toda a eternidade. Deus, ele está lhe dando a oportunidade de vida ainda nessa terra, para que a senhora venha se arrepender. O Senhor me mostrou um homem lá também, amados. E esse homem, ele se diz ser servo de Deus. E ele também confrontou o nosso pastor.
E o Senhor até falou para mim que Ele vai permitir ele ir para o leito, porque ele também é um homem desobediente, passou por cima da vontade do Senhor e da palavra do Senhor. Também é um homem prostituto, está no ato de adultério, o Senhor não tem se agradado. E ele está lá também sendo condenado pelo adversário, porque ele se levantou contra o ungido de Deus, amado. Se levantou contra o ungido do Senhor, e Deus, ele não aceitou isso, porque o Senhor falou para o homem: minha filha, quem está lá dentro não é o homem, sou eu. Sou eu quem ajo lá dentro. Ele não confrontou meu servo, ele confrontou foi a mim. Eu não sei o nome deles, amado, mas nós conhecemos ele porque eu vejo ele. Eu não sei se o nosso pastor sabe o nome dele. Irmãos, esse irmão, ele mora aqui no bairro do Marco. Esse irmão, ele tem uma bicicleta som e ele anda pregando na rua. Então o que acontece? 2 vezes em seguida, no nosso culto de doutrina, ele botou a bicicleta dele na frente da nossa igreja e começou a pregar na frente da nossa igreja, tendo culto na igreja. A igreja aqui tem as portas abertas, e ele começou a fazer barulho. O som dele estava dentro da igreja. E no primeiro dia eu fui lá, eu falei: varão, tu não tá vigiando, irmão, a gente está fazendo culto, tá com a bicicleta na frente da nossa igreja aqui, varão. Não, foi Deus que mandou pregar aqui. Eu falei: mas quando, irmão? Deus não é Deus de confusão, que nós estamos aqui na verdade, estamos pregando a sã doutrina do Senhor. Como é que Deus mandou tu para cá? Falei: varão, vigia. Aí ele pegou, ficou meio aborrecido, e quando foi na outra terça-feira, de novo ele voltou na frente da igreja, e eu me calei e só orei ao Senhor, e ele não voltou mais. E o que acontece? Eu soube agora que ele largou a esposa dele, entendeu? E está com outra mulher e está no adultério, como Deus a mostrou para a irmã aqui, e ela não conhece ele, não sabia de nada, só falou que era o irmão da Bike Som, e só confirmação de Deus, o que Deus mostrou. Então Deus não é brincadeira, irmão. Deus não é Deus de confusão. Sabemos que as coisas de Deus é correta, é com ordem e decência. Amém, igreja? Pode falar, irmão. Louvado seja Deus. E depois que o Senhor me mostrou, amados, todas essas coisas, o Senhor, ele me tirou de lá de onde eu estava, e ele me levou para um lugar que eu não sai da minha mente, da minha cabeça esse lugar. Cada vez que eu fecho meus olhos, parece que eu contemplo. E o Senhor segurou na minha mão, porque eu senti algo muito quente pegar nas minhas mãos e me levantar e me levar. E eu senti que algo estava bem do meu lado, amado, bem assim do meu lado. Eu conseguia ver uma luz, mas eu não conseguia ver o que estava através daquela luz, só conseguia ver a luz e aquilo segurando a minha mão. E eu me deparei com um portão muito lindo, amados. Um portão muito maravilhoso. Um portão que mão nenhuma, de homem nenhum, amados, tem uma obra tão linda como aquele portão que foi feito. Um portão muito grande e muito maravilhoso, muito reluzente, muito cheio de brilho, com muitas pedras. E aquela pessoa que estava comigo ali, ela me fazia passar por aquele portão. E eu vi uma rua, amados. E eu vi uma rua, quando aquele ser me levava, eu começava a caminhar num lugar muito grande, muito amplo, muito bonito, amados. E eu olhava, eu via uma água que corria. E essa água, amados, ela era tão cristalina, ela era tão limpa, tão linda. Ela tinha um brilho como se ele tivesse diamantes, e um brilho muito lindo, amados. Aquela água brilhava muito. E eu me encantei de ver aquilo. Eu fiquei muito encantada quando eu vi aquela água tão transparente, tão limpa. E aquele ser continuou me levando. E ali, amado, tudo era muito reluzente. Tinha tanta luz, luz. E eu senti uma paz tão grande lá. Eu senti uma paz, amado, da coisa terra não oferece pra ninguém.
E aquele ser continuou me conduzindo. E eu entrei numa sala. E essa sala, ela era muito grande. Eu não sei dizer o tamanho que ela era, porque ela era muito grande. E nessa sala, eu contemplei os seres, que eu disse que eram homens, porque foi o que eu deduzi, assim, homens. E esses homens, eles eram muitos. Quando eu começo a falar, amado, nessa parte, parece que meus pés, eles não estão no chão. E eu vi aqueles homens, eles estavam todos com as mãos assim, pra cima, como quando a gente está orando. E eles estavam em círculo muito grande, porque eles eram muitos. E eles estavam com a mão assim todo o tempo pra cima. E eles tinham um cântico. E eu fiquei tão curiosa por causa do cântico. Eu disse, Senhor, o que é isso? O que eles falam? E o Senhor disse para mim que aquele cântico era uma intercessão que eles estavam fazendo pela terra, Bate. Eles estavam intercedendo pela terra. Olha a misericórdia que Deus ele tem pelas nossas vidas. Eles estavam intercedendo pela terra. E eles ficavam todo o tempo ali com a mão para cima. E aí com a face para cima ali. E o Senhor me fez contemplar, mas eles tinham uma sandália nos pés. E uma sandália, era uma sandália de ouro, porque elas brilhavam muito. E eles tinham um cinto de cordel. E aquele cinto também era de ouro, amados. E era tão maravilhoso ouvir. Eles estavam ali, aquele cântico, eu não conseguia entender o que era que estavam falando. Mas o Senhor disse para mim que era um cântico de intercessão. Eles estavam intercedendo, amados, por nós aqui na terra. E o Senhor, ele me tirou de lá e me permitiu entrar numa outra sala. E nessa sala, amados, também era muito grande a sala, muito grande, maravilhosa a sala. E eu me deparei com uma mesa. E a mesa, ela tinha praticamente quase o tamanho da sala, amados. Era uma mesa muito linda, muito bem trabalhada. Uma mesa que ela reluzia, ela tinha um brilho nela, amados. E em cima dessa mesa, assim como está essa Bíblia aberta aqui diante da minha presença, eu conseguia ver lá uns livros, amados. E eles estavam um ladinho do outro, assim, toda aquela mesa, aqueles livros abertos. E eu me encantei porque eu fiquei olhando, não foi nem tanto por causa do livro, porque foi por causa do resplendor que aquela mesa tinha. Tinha uma glória muito grande lá dentro, que tudo brilhava, tudo era tão brilhante, tudo era tão claro. E aquele ser me tirou de lá daquela sala e me levou até fora. E disse assim para mim, contemplas, minha filha, contempla o que eu tenho para vocês, contempla o que eu tenho preparado para vocês. E eu comecei a olhar, mas aquilo tão lindo, tão maravilhoso. E era como se fossem cristais misturados com ouro. E aquilo era um cristal como se fosse um espelho, só que você não conseguia se ver naquilo. Você não conseguia, como você se olha no espelho e se depara com a sua imagem, você não conseguia. E era tudo muito grande, muito maravilhoso, muito lindo. E eu comecei a sentir uma paz dentro de mim tão grande, que eu cheguei ao ponto de dizer para Deus que eu não queria mais vir de lá. Eu queria ficar com o Senhor, mano. E eu disse para Deus, Senhor, não me leva mais daqui. Não me leva mais, Senhor, me deixa ficar contigo. Eu não quero mais lá para Deus, Senhor. Eu não quero sofrer mais lá, Deus, eu não quero. E Deus falou para mim que era necessário, amado. Que era necessário que eu ainda voltasse. E o Senhor me levou de novo para dentro de uma outra sala. E nessa sala, amados, eu pude contemplar uma espada. E essa espada, amados, ela não estava sustentada em nada. Dizer se estava enficada alguma coisa, não. Essa espada, ela estava lá, como se ela estivesse flutuando. Mas ela estava parada. E era uma espada muito grande, amados.
E eu me encantei com aquela espada porque ela era muito linda. Se você já viu uma espada, e já olhou algum filme, já viu espada, mas não tem espada. Uma espada muito maravilhosa. Muito linda aquela espada. Eu já vi a espada pessoalmente, mas aquilo ali, amados, é incomparável o que eu vi ali. E o Senhor me tirou de lá e me levou numa outra sala. E nessa sala eu fiquei mais encantada ainda, amados, porque eu pude contemplar as coroas que estão sendo preparadas para que o Senhor venha dar para nós, amados, naquele grande dia. E aquelas coroas estavam ali todas arrumadinhas, como se fosse assim, como a irmã falou, né, que eu falei que realmente é desta forma, como se fosse uma galeria. Elas todas bem arrumadas, tudo organizadas, amadas. E só que algumas coroas, elas não tinham pedra. Elas estavam sem pedrinhas. Outras, elas estavam com as pedrinhas pela metade. E outras estavam com muitas pedras. Pedras maravilhosas. Oh, glória a Deus. Meu Deus, eu barrei todo. Esse é um anjo aqui, meus irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus de maravilha! Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida. Deus de maravilha! Oh, Deus, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso, Senhor! Obrigado, Deus! Obrigado! Oh, Deus, eu pude sentir amado, onde estava ali atrás da nossa irmã Cris. Aleluia, Senhor. Muito forte, igreja, a presença de Deus aqui. Oh, Senhor. Eu contemplei, eu acho que estava atrás da nossa irmã, ele estava em pé. Aleluia, Senhor. O Aleluia, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Ah, Jesus, tem misericórdia, meu Pai de nós, Senhor. Somos pecadores nessa terra. Somos falhos, meu Pai. Aleluia. Obrigado, Deus. É maravilhoso. Não somos dignos, Senhor. Não somos dignos. Aleluia, meu Pai. Meu Deus, Senhor. Pois é, amados. Eu vou falar porque eu tenho que continuar falando, mas a glória do Senhor é muito grande. E lá nesse lugar, amados, nessa sala, nessa galeria, como eu disse, né, que tinha coroas que tinham pedrinhas, e coroas que não tinham pedrinhas, e coroas que estavam com muita pedrinha. Essas coroas, amado, o Senhor falou para mim, Senhor, por que essas coroas elas estão sem pedra?
E o Senhor disse para mim, sabe porque essas aí, filha, elas estão preparadas para aquelas pessoas que aceitam Jesus e permanecem na mesma, não fazem nada para mim, vão para a igreja, caminham, mas não fazem nada, continuam da mesma maneira. Essa coroa que está preparada. E isso o Senhor disse para mim, isso se ainda receberem essas que não estão preparadas, porque muitos não vão receber nem essas. E eu disse para Deus, Senhor, e essa aqui? E essas que estão com pouca pedrinha, Senhor? E o Senhor disse, essas que estão com pouca pedrinha, filha, oh, glória a Deus, essas que estão com pouca pedrinha são para aquelas pessoas que elas fazem a minha obra, até fazem alguma coisa para mim, mas às vezes não fazem, e fazem poucas coisas, por isso que elas têm pouca pedra, porque as obras delas são poucas. E eu disse, Senhor, e essas que estão tão cheias de pedras reluzentes? E o Senhor disse para mim, é para aqueles que fazem a minha obra, que são fiéis a mim, que têm fidelidade comigo, que fazem a minha obra com vontade, que fazem a minha obra com ganância, que querem mesmo fazer a obra, aquelas pessoas que querem mesmo estar na minha presença, que não mede esforço. É para essas pessoas que fazem a obra e não põem dificuldade, é para aquelas pessoas que querem fazer a obra por amor, mas essas coroas estão preparadas para essas pessoas. E eu me maravilhei com aquilo, amados, e eu disse, Senhor, eu quero receber uma coroa dessa. Eu falei comigo, amados, eu disse que eu queria uma coroa daquela. Só que para mim, amados, para mim ter uma coroa daquela, ou eu ou vocês, é necessário que nós viemos obedecer à voz do Senhor. E o Senhor me levou até o hospital. E lá no hospital, amados, eu contemplei uma mulher, a qual tem muita gente orando por ela. E essa mulher, quando eu vi ela, amados, a minha vontade foi de chegar até ela e tocar nela, abraçar ela e dizer para ela que o Senhor estava lá, que Deus, Ele estava lá. E o Senhor disse para mim, olha, filha, tu está vendo ela aí? Ela está no leito, né? Mas eu vou tirar ela daí, porque eu tenho uma promessa. Mas eu vou dizer algo para você, filha, que eu conheço o futuro dela, e vou te dizer que muitas pessoas não vão se render aos pés do Senhor por causa da vida dela, não vão ser todos que vão ver ela e vão se arrepender e vão me aceitar. São poucos. O Senhor falou para mim, amado, que não é todos que vão contemplar a vida dela. O Senhor vai tirar ela lá do leito, porque o Senhor tem ouvido muitas orações e o Senhor tem uma promessa para ser cumprida. E o Senhor sabe o que ela vai fazer depois. E aí os irmãos me disseram depois que eu vim de lá, que é a irmã da nossa irmã da igreja lá do Tucunduba, que é a nossa irmã Valdirene, a irmã dela está internada. E eu contemplei ela lá, mas o Senhor vai tirar ela. E o Senhor, como eu falei, né, logo antes, o Senhor me fez contemplar o irmão que confrontou o pastor aqui, né, no leito lá também. Só que eu disse, Senhor, como é que ele está no leito, sem mas o Senhor disse que ele vai preparar, ele vai levar lá para o leito. E o Senhor me mostrou uma outra pessoa, que é uma irmã daqui também, que eu não sei o nome dela, eu esqueço, porque eu não... Irmã Thaís, daqui da igreja. Irmã Thaís, né? E o Senhor me mostrou ela, amados, no hospital de câncer, e ela estava se consultando. E o Senhor disse para mim, tá vendo a minha serva, filha? Tá vendo ela? Eu permiti isso acontecer com ela, porque era necessário. O Senhor falou para mim que foi permitido por Ele, amado. Se a irmã não sabia, ou se ela tinha dúvida, algum pensamento, ou ficava perguntando para Deus por quê, o Senhor está falando, amada, que o Senhor lhe permitiu que fosse dessa forma, porque você estava passando pelo processo. O Senhor disse para mim que você estava passando pelo processo, porque era necessário que fosse desse jeito, porque o Senhor ele vai te usar. O Senhor disse para mim, eu vou usar ela, minha filha. E lá dentro daquela igreja, o Senhor falou, eu vou usar ela dentro daquela igreja, que é a igreja a qual nós estamos, que é a Arca de Deus.
E eu vou arrebatar, vou fazer que ela seja arrebatada, porque é necessário falar lá dentro. O Senhor falou para mim, é necessário falar lá dentro, o Senhor vai curar ela. O Senhor disse para mim, amada, que o Senhor ele vai te curar, que esse câncer não vai te matar não, o Senhor ele vai te curar, porque é necessário. Tudo que você está passando é só um processo para que Deus ele venha preparar você para levar até os altos céus, para que você também venha contemplar as maravilhas do Senhor. E o Senhor falou para mim que era necessário que você fosse arrebatado aqui dentro, para que Deus ele viesse falar através da sua boca também. Pai do Senhor, meus irmãos, a irmã Thaís, ela é esposa do pastor Germano. O pastor Germano foi o qual eu apresentei ontem no culto aqui da família. O pastor Germano já está um mês aqui comigo. E o que é que acontece? O pastor Germano era da igreja da IPDA, ele saiu da IPDA, a esposa dele pegou câncer quando ainda estava na obra da IPDA, ela pegou esse câncer, eles passaram por um momento muito difícil, e quando eu fui fazer uma visita com o pastor Germano, Deus me tocou, e o pastor Germano hoje em dia está trabalhando comigo, e ele está morando perto da igreja, e a esposa dele começou a congregar com ele aqui também na igreja. Ontem eu apresentei essa família aqui na igreja, ontem eles já estão praticamente um mês aqui conosco, e ontem fomos apresentados eles que passaram para a nossa igreja, e ela está com esse câncer, e a irmã viu isso que Deus está falando aí. Amém, irmã? Pode falar dela. E aí o Senhor falou para mim dela, amado. Eu fiquei maravilhado, porque enquanto eu estava aqui, no último dia antes de sair para outra congregação, eu pude ver ela, né? Mas eu não sabia nada do que estava acontecendo com ela, né? Eu vim saber porque Deus ele me falou e os irmãos testificaram, né? Do que ela está passando, do que ela está vivendo. E o Senhor falou para mim que por causa das orações do esposo dela, né? O Senhor falou para mim por causa das orações, o Senhor ter ouvido a oração dele, e o Senhor ia fazer dessa forma. E aí a gente eu glorifico a Deus. E logo depois o Senhor ele me tirou de lá de novo e me levou em outro lugar, onde eu pude contemplar outra vez, amado. Eu não sei porquê, eu não consigo entender por que o Senhor fez com que eu visse de novo o pastor Evanilson, né? Eu não consigo entender porque o Senhor me permitiu ir lá de novo, ver ele, né? E o Senhor falou para mim, olha minha filha, fala para ele, eu estou dando a oportunidade para ele, eu estou dando a oportunidade. E aí eu comecei a ficar agoniada, amados, porque eu gosto muito do pastor, eu tenho ele como um amigo, como um irmão em Cristo, e eu fiquei muito entristecida de ver ele daquela forma lá, e o Senhor disse para mim que ele estava lhe dando a oportunidade, pastor Evanilson, para que o Senhor viesse se arrepender, né, se voltar de novo para o Senhor, né, pedir perdão para Deus do que o Senhor fez, né. O Senhor disse para mim que ele estava lhe dando a oportunidade. E o Senhor me tirou de lá, mas e o Senhor começou a falar comigo. Aleluia. Pode falar. E o Senhor começou a falar comigo em questões das igrejas. O Senhor falou para mim, ele disse, filha, agora eu vou te mostrar como está o mundo. E o Senhor começou a me mostrar as congregações, amado. Cada uma, dependente de placa de dominação, o Senhor me mostrou todas as congregações. E todas as congregações, amados, a maioria, porque são poucas, eu vou dizer logo o que o Senhor falou para mim, que são 7 congregações que ainda adoram o Senhor Espírito em verdade. Porque o Senhor me mostrou muitas igrejas, amados, e tudo que estava acontecendo dentro das congregações. As pessoas, os pastores pregando, o Senhor disse para mim, olha aí minha filha, eu vou te mostrar essa congregação. E o Senhor me levou até uma congregação, e essa congregação lá, amados, o Senhor disse para mim que Ele ia tocar nela, que o Senhor ia fulminar ela, o Senhor ia permitir ela secar. O Senhor disse para mim, como aquela árvore secou, como eu falei para aquela árvore secar, Senhor, eu vou secar essa congregação. Não vou permitir que as pessoas sentem lá nem minha presença, nem que ninguém entre mais lá, e nem que quando as pessoas passarem lá na frente, nem que sintam vontade.
O Senhor disse para mim que Ele vai secar, amado, essa congregação. E o Senhor me deu o nome dela. Eu vou falar porque o Senhor permitiu falar. Essa igreja é Deus e amor. Sabe por que o Senhor está furioso com essa congregação, amado? Porque foi um dos primeiros ministérios levantados como doutrina na terra. E o Senhor está furioso porque eles perderam a essência, né? Se venderam, se trocaram, deixaram de servir ao Senhor e para viver em práticas a qual não agrada os olhos do Senhor. Deus, Ele falou para mim que Ele vai fulminar, o Senhor vai permitir que ela seque, o Senhor vai entrar lá dentro, amado. O Senhor disse para mim, vai permitir que essa igreja seque, o Senhor vai fechar as portas. O Senhor falou para mim que Ele vai fechar as portas. E o Senhor falou, minha filha, conta os dias que eu vou fechar as portas, porque o que tem acontecido lá dentro não tem me agradado. O Senhor me mostrou, amados, as pessoas lá dentro fazendo da igreja salão, pessoas fazendo voto, fazendo campanha para arrecadar dinheiro para embelezar as irmãs, porque as irmãs estão andando igual uma velha, porque as irmãs estavam de cabelo branco, tinha que pintar o cabelo, tinha que fazer a unha, e o Senhor não aceita isso. Deus falou para mim, amados, que eles estavam fazendo campanha para arrecadar dinheiro, para fazer o dia da beleza das irmãs dentro da igreja. Como a igreja pregava doutrina, qual a igreja que pregava o arrebatamento, qual a igreja que pregava o arrependimento, e hoje ela se encontra dessa forma, mas totalmente destruída pelo adversário. O Senhor falou para mim que Ele vai secar essa congregação e Ele vai tocar nela, amados. O Senhor falou que Ele vai passar a espada. E muitos pastores que estão aí pregando o evangelho de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, falando aquilo que Deus Ele não mandou. O Senhor falou para mim que Ele vai passar a espada. Pastores que querem crescer, sem Deus estar mandando, que querem subir patamar, sem Deus estar colocando em lugar nenhum, querendo subir degrau ao qual Deus não mandou subir. O Senhor falou para mim que Ele vai fulminar esses pastores que estão aí fazendo com que a igreja venha se perder. O Senhor me mostrou as mulheres, louvado seja Deus. O Senhor me mostrou as mulheres, o Senhor disse, olha como estão as minhas servas, minha filha. Estão bem vestidas, né? Mas olha como está o coração delas, cheio de inveja, cheio de mentira, cheio de rancor, cheio de ira, de raiva. O Senhor me mostrou, amados, essas pessoas. Nós até olhamos e achamos que são servos de Deus, mas não são. O Senhor falou para mim, o Senhor me mostrou, amados, o que os pastores fazem com as jovens. Eles pagam as jovens para sair com eles, para se deitar com eles, amados. O Senhor falou para mim, o Senhor me mostrou. O Senhor disse, olha aí, minha filha, o que eles fazem com as jovens. Você está vendo? Eles compram as minhas ovelhas e usam ela como se fosse nada. E o Senhor está se entristecendo, o Senhor está triste, o Senhor está furioso, amado. O Senhor disse que Ele vai fulminar muitas congregações, porque já não tem mais fedido, não, a narina do Senhor já está um cheiro podre nas narinas de Deus, e o Senhor não está mais suportando o que está acontecendo na terra. O Senhor me mostrou pessoas se prostituindo no meio da rua, mantendo relações sexuais na frente de outras pessoas no meio da rua, muitas pessoas bebendo e fazendo coisas ilícitas, a qual Deus Ele não tem se agradado. E eu até comecei a chorar, eu disse, meu Deus, por que tudo isso, Senhor? Por que desse jeito? Por que o Senhor vai fazer isso, Deus? Eu falei para Deus que Ele viesse ter misericórdia, amados, para que Ele viesse ter misericórdia. Mas o Senhor falou para mim que Ele não tem, amados. Sabe por quê? As pessoas já não pregam mais o evangelho. O Senhor disse para mim, sabe por quê, filha? As minhas almas já não aceitam mais a Jesus nas congregações, porque elas têm observado o que meus servos têm feito. Elas têm observado como as congregações estão, e elas não têm mais vontade nem de entrar mais dentro das congregações. É por isso que as pessoas já não se rendem mais aos pés do Senhor. É por isso que as pessoas já não têm mais vontade de ir nas igrejas. E quando eu vou, não sente vontade nem de abrir o live para dizer, Senhor, eu te aceito. Porque as pessoas já dizem no seu coração que não querem ser como nós, amados. Só que quando eles dizem nós, não é nós que estamos aqui. Porque como diz as pessoas aí, por um paga todos. E as pessoas olham como estão as congregações aí fora. Até nós que andamos na doutrina acabamos passando por ruim diante dos olhos das pessoas, porque os pastores aí estão pregando, estão fazendo voto ao qual o Senhor não tem se agradado, fazendo voto ao qual Deus não tem mandado. O Senhor não está nesses negócios de voto, amados. O Senhor falou para mim que Ele não é com essas pessoas e que o Senhor está irado.
O Senhor não está mais aguentando tantas coisas que tem feito dentro das congregações. E o Senhor disse para mim que Ele vai ferir, sim. Ele vai entrar dentro das congregações e Ele vai permitir, amados, entrar enfermidade nas congregações e vai ferir muitos servos do Senhor. Muitos vão ser feridos pelo Senhor. E o Senhor disse para mim que vai chegar um tempo, amado, que o Senhor vai se calar para nós, e esse tempo é quando o Senhor ferir, as congregações, quando o Senhor permitir que a enfermidade toque nos seus servos, e aí o Senhor vai se calar para nós, e aí nós vamos procurar ouvir a voz do Senhor e sentir a sua presença. Nós não vamos ouvir nem sentir. O Senhor disse para mim: vigiai vocês, vigiai, porque é aí que eu vou saber quem me adora e quem não me adora. E o Senhor me mostrou uma igreja que vai surgir, amados, preste atenção no que eu vou falar aqui. Vai surgir uma igreja que ela tem a mesma doutrina que nós, mas ela não é de Deus, amado. Ela vem para confundir a mente de muitas pessoas. As pessoas vão olhar para eles e vão dizer que eles são da doutrina, mas eles não são, eles são lobos devoradores que estão disfarçados. O Senhor falou para mim que eles vêm como ovelha, mas eles não são, eles são lobo, amado. O Senhor falou para mim que vai surgir essa congregação, e ela vem para cá que é para confundir as pessoas, e é para nós vigiarmos, porque eles vão tentar entrar dentro das congregações, e quando eles entrarem, o Senhor disse que é para a gente ter visão de Deus, para saber quem é e quem não é, porque eles vão tentar entrar dentro das congregações com essa doutrina que é parecida com a nossa, que é igual a nossa, que não vai ser, amados. Só que a doutrina deles vai ser diferente, porque eles vêm com movimento, e nós não somos igreja de movimento, amados. Nós não somos de movimento. O Senhor falou para nós que nós devemos vigiar com eles, e o Senhor vai se calar, amados. Vamos nos preparar, porque o Senhor me faz lembrar aqui que não faz muito tempo que ele usou uma pessoa e disse que Deus ia se calar, Ele ia se calar para nós. Então o Senhor está avisando mais uma vez, para que nós venhamos orar mais, porque o Senhor cobrou isso, Ele cobrou de mim, Ele cobrou do pastor Wagner. O Senhor me usou e falou: fala para o meu servo quando tu chegar lá, que eu não estou me agradando, porque eu falei para ele algo e ele não obedeceu. O Senhor falou para mim, e nós identificamos aqui, amados, que foi sobre a roupa das irmãs, quando o Senhor já tinha revelado para muitos aqui dentro da congregação, até lá em Rio Grande também o Senhor revelou, através da vida da irmã lá, que ela teve o sonho, que o Senhor não queria mais essas roupas estampadas, e Deus falou para mim que Ele estava cobrando ele. Verdade, pode falar. O Senhor estava cobrando ele, porque o Senhor falou para ele, deu um tempo, e ele prolongou o tempo qual o Senhor tinha dado para ele. E o Senhor estava cobrando ele e dizendo para ele também que ele tinha que buscar mais, que ele tinha que orar mais, que ele tinha que jejuar mais, que ele tinha que se render mais, se prostrar mais. E o Senhor disse para mim que ele estava cobrando ele, amados, porque tem pessoas que estão seguindo. Preste atenção, o pastor que está aí na Rua Grande, as pessoas estão se espelhando em vocês. Aqui as pessoas estão se espelhando no pastor Wagner. E o Senhor disse para mim: olha, minha filha, quantos estão decaídos dentro da congregação? As pessoas estão decaindo lá, são poucos que ainda estão de pé. E o Senhor disse para mim que esses que estão de pé, que o Senhor vai abrir a visão para mostrar aqueles que estão decaindo. Só que o Senhor lhe pede para nós, amados, que nós venhamos buscar mais o Senhor, nós vemos nos render mais aos pés do Senhor, que nós vemos orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, que é o principal. Porque o Senhor disse para mim que tem pessoas que não estão nem lendo mais a Bíblia, nem orando mais, não estão fazendo mais nada. Chega dentro da congregação e sai da mesma maneira, chega dentro do seu lado da mesma forma. O Senhor falou para mim, amados, que a igreja estava balançando. Ela ainda não tinha caído, mas eles estavam balançando. Então isso quer dizer, amados, que eles não estão com foco em Deus, eles estão com foco no homem. Enquanto eles estiverem com foco no homem, eles vão balançar sim, vão decair, porque todos nós somos falhos. E o Senhor falou para mim que Ele visitava lá a igreja da Rua Grande e dizia para mim: minha filha, eu sou com o meu servo lá, mas também lá, os de lá já não estão mais comigo, já não estão mais, já decaíram, já estão decaídos, já não me buscam, já não oro, já não jejuo, já não oro, já não leio mais a palavra. O Senhor falou para mim, amados, e o Senhor está falando nessa noite aqui para que nós viemos nos erguer de novo, que nós viemos ler mais a palavra do Senhor. Eu falo, o Senhor me cobrou também e disse para mim que eu tinha que orar mais, porque eu não estava orando mais. O Senhor me cobrou que eu não estava jejuando como eu jejuava, como eu buscava. O Senhor não cobra só de um não, mas eu não fiquei de fora.
E eu reconheci ali que eu estava falha diante do Senhor, porque isso é uma falha em nós. Quando nós deixamos de orar, de jejuar, de ler a palavra, isso é uma falha. E isso é uma brecha para que o adversário ele venha nos lançar no chão. Não é para que ele venha nos trazer fraqueza. Não adianta fazer agradar o homem, agradar a mulher. A porta do céu ela é estreita, irmão. Muitos não vão conseguir chegar, infelizmente, no céu. Veja o que Deus falou através da vida da serva dele naquele arrebatamento, que dentre 100 crentes, só 3 subia, meus irmãos, só 3 subia. As coisas de Deus é muito sério, irmão. Vamos santificar. A Bíblia diz: quem é santo, se santifique-se mais ainda, e quem é sujo, se suje mais ainda. Amém, meus irmãos? Pode falar, irmão, acerca do que Deus falou. Pois é, amados. Então o Senhor estava cobrando. O Senhor não cobrou só o pastor Wagner, como cobrou a mim e cobrou a todos que estão dentro das congregações. O Senhor falou para mim, como o pastor Wagner disse. O Senhor disse para mim: minha filha, entre 100 pessoas, entre 100, só 3 vão subir. Aí nós paramos para imaginar, amados. Se nós formos contar então dentro de uma congregação, se tiver 50 pessoas, será que só uma vai subir? Ou nenhuma dali vai subir, amados? Vamos botar nosso pensamento no lugar e pensar assim: se tiver 200, só 6 vão subir e o resto vai ficar. Então que possamos nos arrepender, amados, quando nós estamos tendo tempo para isso. E o Senhor falou para mim ainda mais das congregações. O Senhor me falou de um varão, que ele foi ungido a pastor, que é conhecido meu e do meu esposo. O pastor Bruno Cardoso chegou a conhecer ele, porque nós levamos ele lá. E o Senhor disse para mim que ele levantou a congregação dele. O Senhor permitiu ela ser levantada. O Senhor permitiu ele ser ungido a pastor. Só que ele tinha que pregar a verdade. Ele tinha que falar a verdade. E o Senhor falou para mim que ele não tem pregado, ele não tem falado, porque a esposa dele tem cobrido o ministério dele. A mulher dele não tem permitido com que ele venha pregar essa verdade, porque ela quer viver na vaidade. Ela quer andar com saias coladas, salto, quer andar com a unha pintada e a sobrancelha tirada. E o Senhor não se agrada disso. E o Senhor falou para mim: fala para ele, porque tu vai lá e tu vai pregar, e tu vai falar isso lá dentro da congregação dele, e tu vai levar uma testemunha, e vai mandar também filmar lá, porque é necessário que as pessoas que estão ali, elas venham ver, elas venham ouvir o que eu estou falando. E o Senhor falou para mim, amado, o Senhor disse para mim: vai lá, o nome da congregação dele é Monte de Genezaré. O Senhor falou para mim que ele constituiu ele sim. O Senhor quer que ele pregue a palavra dele. O Senhor quer que ele fale a verdade. O Senhor me usou ele lá para ele, amado, no dia da inauguração da igreja dele. E eu falei para ele, tinha muitos pastores lá sentados, missionários, pastora, porque não existe pastora, estava tudo sentado lá em cima. E o Senhor me usou para ele, quando eu cantei o louvor lá, eu disse para ele: o Senhor te diz, varão, que é para te pregar o evangelho, é para tu viver e pregar essa verdade, porque se tu não pregar, o Senhor vai te cobrar. Que mude o homem, mude o mundo, mas que a palavra do Senhor não mude dentro de ti. Mas eu entreguei aquilo que Deus ele tinha falado para mim. E o Senhor falou para mim, amados, que ele está muito irado com o mundo. Ele está muito irado com os pastores, com as congregações. O Senhor falou para mim, amados, que muitos vão ser destruídos. O Senhor vai destruir muitos pastores e muitas igrejas vão ser fechadas. Congregações que foram levantar sem permissão de Deus vão ser fechadas também. O Senhor falou para mim muitas coisas que eu quero me lembrar, amados, só que eu não estou tentando, não estou conseguindo, mas o Senhor falou muita coisa, E o Senhor ele tem cobrado de nós. O Senhor disse para mim: olha, minha filha, o Senhor disse para mim que ele ainda é com nós aqui, E ele disse que assim como ele entrou, amados, como um raio de luz nesse ministério, se nós não obedecemos a sua palavra, não fizermos a sua vontade, assim como ele entrou como um raio de luz, ele sairá daqui. E nós também seremos destruídos, o Senhor falou. O Senhor ainda está tendo misericórdia da nossa vida, ele disse. Ele falou: ainda tenho misericórdia de você e ajo lá por misericórdia. Olha só, o Senhor age aqui por misericórdia, amados. Não é porque nós somos privilegiados, não. Não é porque nós adoramos e servimos o Senhor, não. É por misericórdia. O Senhor falou lá para mim que ele ainda age por misericórdia, que assim como ele entrou como um raio de luz, ele sairá daqui como um raio de luz, no momento que a gente deixar de obedecer a palavra do Senhor. No momento que a gente deixar de fazer aquilo que Deus ele tem mandado, o Senhor também ele não vai ser mais conosco.
Então que nós devemos continuar obedecendo a palavra do Senhor e fazendo da forma como o Senhor tem nos pedido, porque o Senhor Ele vai cobrar de cada um naquele dia, amados. E o Senhor Ele mostrou para mim a cidade santa, e me mostrou um coral lá cantando, um coral lindo. O Senhor falou para mim: olha, minha serva, olha o coral aí que está cantando, santo, santo, santo. Ele ainda disse para mim: aqui é santo, e lá só vai entrar os santos, amados. O Senhor disse para mim que muitos já sujaram as suas vestes, já mancharam as suas vestes. Ele falou para mim, a veste que Ele deu para nós, muitos já sujaram. O Senhor não está falando dessa roupa que nós usamos, não. É as nossas vestes espirituais que estão sendo manchadas, muitos têm se deixado levar. O Senhor falou para mim que estão se vendendo, estão se deixando levar pelas coisas desse mundo, permitindo o mundo entrar dentro da igreja, permitindo as coisas do mundo entrarem, se deixando ser levado por fábulas. O Senhor falou para mim lá, mas o Senhor não tem se agradado disso. O Senhor não tem se agradado, o Senhor está entristecido, o Senhor está furioso. A gente lê na Bíblia e diz que a palavra do Senhor vai dizer que o pecado fede sobre a narina do Senhor, mas não está mais fedendo não. O Senhor está sentindo o cheiro podre que está subindo da terra, porque são coisas horríveis que têm acontecido aqui, e principalmente dentro das congregações. Não é nem aí no mundo, amados, porque o mundo já está perdido mesmo. É dentro das congregações o Senhor está falando. Ele não está furioso com o povo que vive aí fora no pecado, não, que não conhece a sua palavra, que não serve a Deus. Ele está furioso conosco, é com aqueles que já conhecem a palavra, com aqueles que servem a Ele, com aqueles que pregam o seu evangelho, com aqueles que abrem a boca e se dizem ser servos de Deus, pastores e ovelhas, e estão fazendo coisas a qual Deus não tem se agradado. É de nós que Ele tem falado, é para nós que Ele tem falado, amado, é para nós que Ele tem dado o recado. Então que nós devemos obedecer à voz do Senhor. O Senhor tem preparado um lugar santo para nós. E será que aquelas coroas que o Senhor tem colocado lá para nós, será que elas tenham sido colocadas lá em vão? Que elas tenham sido preparadas em vão para nós? Mas o Senhor disse que Ele estava preparando aquela coroa para nós. Agora eu fico imaginando por que muitas pessoas não servem o Senhor de maneira correta. Estão com as suas pedrinhas, com a sua coroa vazia. Como o Senhor me mostrou lá, muitas coroas, mas coroas sem pedra, amado. Pode até receber uma coroa, mas de que vai valer você receber uma coroa que não tem brilho nenhum, de uma coroa que não tem pedra nenhuma? Porque a cada pedra colocada lá é para aquilo que nós fazemos aqui para o Senhor. Né? Já pensou você chegar naquele grande dia e o Senhor lhe der uma coroa e você vai perguntar: Senhor, mas por que minha coroa está sem pedrinha? E o Senhor disser para você por que ela está sem pedra? Como você vai se sentir? Mas eu estava lá e eu vi, e eu sinto aqui dentro de mim, quando eu começo a falar, me dá uma angústia tão grande, porque eu falo para Deus todos os dias: Senhor, eu quero fazer a tua obra com intensidade, eu quero fazer de forma como tu tem pedido, porque eu não quero perder a oportunidade de receber a minha coroa também. Então que nós possamos, amados, nos corrigir na presença do Senhor, que nós podemos servir a Deus como Ele tem pedido, com sinceridade e verdade, porque é isso que Deus Ele quer de nós. O Senhor Ele não quer muito, amados. Deus Ele não pede muito de nós, não. Ele só pede que nós venhamos ser sinceros com Ele, que nós venhamos adorar em espírito e verdade. O Senhor não pede muita coisa de nós, não. E nós temos que nos esforçar que sim, todos nós, dependendo da congregação, a arca de Deus também tem que se esforçar, porque o Senhor Ele pode sair daqui do meio de nós também, e nós vamos viver dispersos aí, né, pensando que estamos servindo a Deus e Deus não está mais conosco. Então que nós viemos também obedecer ao Senhor, né, porque o Senhor Ele pode nos afuminar também, e nós também podemos soltar daqui um incenso, não um incenso suave, mas um mau cheiro diante da presença do Senhor, se nós não obedecermos a sua voz. E amados, é o que eu tenho para falar, porque no momento que Deus estava falando comigo, depois o Senhor Ele me deixou, e Ele disse para mim que Ele era comigo, e que naquele momento o Senhor enviaria seus anjos para ir comigo, e de lá eu despertei, amados. É o que eu tenho para falar aqui para a igreja, né, que nós viemos obedecer mais a voz do Senhor. Eu quero dizer algo aqui, diante de todos, amados, que estão vendo esse vídeo, porque o Senhor me cobrou agora isso. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei, por não ter obedecido, por ter levantado a minha voz muitas das vezes quando você falou. Aleluia, Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu não fiz aquilo que você pediu para mim fazer.
pelas vezes que você pediu para que eu viesse me corrigir e eu disse que não. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, quando te agradei. Aleluia, Senhor. Quero te pedir perdão pelas vezes que eu te entristeci, que eu te desobedeci. Eu estou pedindo perdão ao vivo aqui, amados, porque é necessário. Porque por mínimas coisas eu vou ficar aqui sofrendo. Eu estou fazendo isso aqui para que os irmãos eles venham entender que as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Como eu falei lá no começo do vídeo, muitas das vezes nós achamos que nós estamos ocultos, mas nós estamos ocultos aos olhos dos homens, mas nos olhos do Senhor nós não estamos, amados. Então eu estou pedindo perdão aqui para o meu esposo, porque eu também sei que muitas das vezes eu falho nas minhas palavras, eu falho em obedecer. São pequenas coisas, mas são essas pequenas coisas que vão me permitir não subir, amados, e não receber a minha coroa, aquela coroa que eu vi lá tão maravilhosa, e que não vai me deixar permitir ver aquela cidade que o Senhor me permitiu contemplar. Eu estou pedindo perdão aqui para Ele. Glória a Deus, igreja. Pode falar. Mas é isso, amados, que eu tenho para passar para os irmãos, e que os irmãos venham deixar ser usados por Deus. Não vão se deixar ser levados, porque muitos, amados, já saíram daqui e eles se deixaram ser levados pelo inimigo. Saíram sem direção de Deus, saíram sem Deus mandar. E eu espero que no momento que eles verem esse vídeo, eles venham se arrepender, eles venham refletir a sua vida, né? E que eles possam ser deixados ouvidos pelo Senhor e não emprestar os seus ouvidos ao adversário. Assim, aqui eu encerro a minha oportunidade, a oportunidade que Deus me deu de falar aquilo que Ele queria. Quero dizer para os irmãos que eu não sou digna, amados. Todos nós somos falhos e pecadores, né? Nenhum de nós somos dignos, mas é necessário que o Senhor use os seus servos para falar com os seus pequeninos, né, nessa terra, porque muitas das vezes Ele até procura, mas recusam, entendeu? Ser usado pelo Senhor. Não estou dizendo, você pode dizer, mas a senhora se deixou. Eu não queria, mas a primeira vez eu não queria, eu falava, dizia, eu ser arrebatada, passar por isso, eu não, porque eu já tinha visto outras pessoas, até a minha irmã Manuele, a nossa missionária aqui da igreja, irmã Manuele. Quando eu vi o testemunho dela, eu murmurei no meu pensamento e disse que eu não queria passar por aquilo. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele me deu uma pequena experiência, amada, aqui dentro da congregação, sentada numa cadeira ali. O Senhor não me permitiu ir muito longe, não. Ele só me permitiu ir contemplar lá para que eu viesse entender que não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor na minha vida. Então deixa Deus fazer a vontade dEle na vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Vamos fazer uma oração agora por todos aqui em nome de Jesus. Feche os olhos, meus irmãos. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai. Oh Senhor, o Senhor enviou o teu anjo aqui nesta igreja como testemunha tudo que está sendo falado neste lugar. Oh Pai, que este vídeo, Senhor, possa tocar em corações de pessoas e para que almas venham se arrepender, Pai, para que almas venham ser alcançadas, para que o teu nome venha a ser glorificado, porque a tua vontade aqui, Pai, não foi querer colocar um melhor do que o outro e nem debater coisas em vãs, não, Senhor, mas foi um alerta de Deus para a nossa vida, para que nós venha te buscar mais, para que nós venha santificar mais, Senhor, porque sabemos que nós somos falhos, nós somos pecador. Oh Pai, desde já eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, oh Senhor, tudo aquilo que eu falei que não te agradou. Oh Deus, que o Senhor venha me dar mais sabedoria, mais discernimento para fazer a tua obra. Abençoa os servos, Senhor, que estão através dessa live. Abençoa cada homem de Deus, cada mulher de Deus. Dá força para ele, Pai. Sabemos que os dias são maus, Senhor, e o Senhor falou, meu Pai, se possível fosse até os escolhidos, meu Pai, iam ficar de fora, até os escolhidos, se possível for, iam ser enganados, Senhor. Nós sabemos que a luta está demais, que a peleja está travada, Senhor, muitos demônios nessa terra, mas dá vitória para a tua igreja santa, Pai. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa nós ficar de fora do arrebatamento, Pai. Não deixa que o nosso nome venha a ser tirado do livro da vida, Pai. Oh Senhor, nós estamos aqui, Senhor, se humilhando a Ti, reconhecendo, meu Pai, que nós somos pó e cinza. Oh Deus, nesta noite, visita este homem na sua casa, que este homem agora, meu Pai, que está brigado com a sua esposa, possa se reconciliar. Essa esposa que não obedeceu o seu marido, agora possa pedir perdão, Senhor, e tocar de novo a obra do Senhor, fazer de novo a Tua vontade. Esse esposo que não
respeitava a esposa, que ele possa pedir perdão, Senhor. Olha, meu Pai, a membresia da tua igreja, Senhor, que elas venham, meu Pai, se doar mais. Olha ali em Arroio Grande, o pastor Massal, os irmãos que estão ali, os obreiros, desperta esses homens, essas mulheres, meu Pai, para que eles não venham padecer no fogo do inferno, meu Deus, para ajudar o teu servo na frente daquela obra. Ser com ele, visita cada igreja, cada ministério, ó Pai, essas 7 denominações, meu Pai, ao qual o Senhor falou que o Senhor ainda está pela sua misericórdia. Visita essas igrejas, visita esses pastores, visita essas almas, Senhor, que estão congregando neste lugar, Senhor, para que essas almas venham também te buscar com mais força, com mais graça, para que o teu nome, Senhor, ele venha a ser glorificado, Pai, para que o teu nome, meu Pai, ele venha a ser exaltado, porque Satanás, meu Pai, é que vai ser envergonhado, Satanás, meu Pai, é que vai cair por terra. É o diabo, Senhor, é o diabo, meu Pai, aleluia, que vai cair por terra, porque ele está debaixo dos nossos pés. Dá vitória para a sua igreja, visita cada um, dai a graça, é o que eu te peço nesta noite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nós livra-nos do mal, meu Pai, porque teu é o reino, meu Pai, o poder, Senhor, e a glória, meu Deus, para todo sempre, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Para encerrar, igreja, eu vou deixar uma palavra que está em Apocalipse capítulo 22, do verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho cedo, venho, amém. Ora, vem Senhor Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fica com Deus e a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí e vamos para o céu em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.